Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado, nos Fla-Flus é um ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, ele é libra, muita fibra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Bom dia, meus amados idolatrados, salve, salve, alunos do 8º ano da Escola Promove, o melhor 8º ano da galáxia. Meus amados, que alegria que eu estou aqui em estar de volta nas aulas, não como a gente quer, como a gente deseja, mas como a gente pode, né? Nas aulas virtuais. Na verdade, eu queria estar com vocês na sala de aula, sentindo a presença de vocês, né? A alegria de estar próximo a vocês, poder abraçar e, né, tirar sarro com o Leonardo, que é torcedor do Palmeiras, né? Com os vascaínos, com Mariana do 9º ano, que é vascaína também, né? Que é prima de Thales, que é São Paulino. Que tristeza, Thales, né? Pois é, meus amados. Primeiro motivo da minha alegria é estar de volta nas aulas com vocês. O segundo motivo é que hoje tem Mengão. Ó, o Mengão joga hoje, vai passar na Flá TV, o Mengão, né? Eu estou gravando na quarta-feira, então jogou ontem, né? Eu estou gravando na quarta, vocês vão ver na quinta de manhã, então jogou ontem, né? Meus amados, vamos então ter a nossa primeira aula de história do retorno depois do recesso, certo? E vamos só dar uma relembrada do que a gente falou nas aulas anteriores. Nós falamos de quê? Do nosso querido Dom Pedro I, do seu reinado, da independência do Brasil, da primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, tal e coisa e tal. Agora nós vamos dar continuidade a essa aula e vamos falar do momento um momento crucial para o Brasil, que é exatamente o momento que vai dar início à abdicação de Dom Pedro I. Abdicar é a pessoa deixar de ocupar um lugar. Por exemplo, o rei abdicou, o imperador não quis mais ser imperador do Brasil e deixou o trono em favor do seu filho. Eu vou contar essa história agora para vocês. Meus amados, vamos lembrar aqui que durante o reinado do Dom Pedro I, o Império primeiro reinado, né? Dom Pedro I teve alguns problemas, entre eles a Confederação do Equador, que foi aquele problema que teve lá em Pernambuco, Ceará e tal, aqueles estados que se reuniram e queriam se separar do Brasil e chegaram a se separar, mas aí Dom Pedro mandou as tropas lá, e aí as tropas venceram a Confederação do Equador. E teve também a questão da Guerra da Cisplatina, que foi aquele problema que teve lá no Uruguai, tal e coisa e tal, que todo mundo já está sabendo. Eu já estou careca de contar e vocês já estão carecas de saber, né? Pois é. Então o que vai acontecer, meus amados, é que Dom Pedro enfraqueceu com esses dois movimentos. O Dom Pedro, a popularidade dele estava baixa, ele estava enfraquecido, né? E aí vai ter outro problema que vai enfraquecer mais ainda a popularidade de Dom Pedro I. Em Portugal, o pai de Dom Pedro, Dom João VI, aquele que fundou o Banco do Brasil e tal e coisa, que veio morar no Brasil, né, e depois deixou o trono para Dom Pedro I, ele morreu. Quando Dom João VI morre, no lugar de Dom João VI, o sucessor natural seria Dom Pedro I, mas Dom Pedro estava no Brasil, e Dom Pedro não queria deixar o Brasil, né? Dizem as línguas portuguesas que quem toma banho na Baía de Guanabara, naquela praia de Copacabana, não quer voltar para Portugal, né? Que o mar de Portugal é muito sem graça, o mar brasileiro é mais maravilhoso, né? Naquela época Dom Pedro ia para Copacabana, ia surfar, né, com a camisa do Flamengo. Brincadeira que não tinha um Flamengo na época, mas se tivesse, Dom Pedro seria flamenguista, né? Então, Dom Pedro é o herdeiro natural do trono de Portugal. Só que Dom Pedro queria ficar no Brasil, aí ele abdica do direito ao trono de Portugal em favor da sua filha Dona Maria da Glória, né? Porém, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, ele também fala assim, já que o Dom Pedro não quer, o outro filho sou eu,
né? Não vou para minha sobrinha, que é Maria da Glória, que é minha sobrinha. Então Dom Miguel fala assim, eu quero o trono. E aí dá um início a uma guerra entre os partidários de Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro, neta de Dom João VI, e Dom Miguel, filho de Dom João VI, irmão de Dom Pedro. E começa essa situação. Dom Pedro, por sua vez, ele se vê numa situação muito difícil, que ele fala, meu Deus, o povo português queria que ele voltasse, né? E tinha uma pressão muito grande do Dom Miguel para tomar conta do trono. O que é que Dom Pedro faz? Dom Pedro decide abdicar do trono do Brasil. 1831, 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica do trono do Brasil e parte para Portugal. Evidentemente deve ter levado rapadura, doce de leite, cocada, que lá em Portugal não tinha, né? O doce de leite lá tem, mas aquela cocadinha que tem, a cocada baiana que tinha lá no Rio de Janeiro, rapadura, aquela cana e aquela canjibrina, que só no Brasil tem, ele com certeza deve ter levado, né? Então Dom Pedro junta mala, cuia, pega a sua família e, como diria o finado Mussum, se pirulites para Portugal. Evidentemente que ele não vai deixar o Brasil nas mãos dos aventureiros, como o pai dele aconselhou ele antes, né? Não deixe nas mãos dos aventureiros, Pedrinho. Pois é, Dom Pedro, então, ele vai deixar o Brasil nas mãos o herdeiro natural do trono, que seria o seu filho o Pedro de Alcântara, né? Só que o Pedro de Alcântara, meus amados, nesse ano de 1831, tinha apenas 5 anos. E aí Dom Pedro, inteligentemente, já tinha feito uma Constituição de 1824 que previa a possibilidade dele ou morrer enquanto o filho tivesse jovem, ou então ir embora. E essa Constituição, essa previsão que ele fez, ele coloca na Constituição, ele pensa, ele não era bobo. E aí no capítulo 5 da Constituição, é o capítulo que ele fala da regência. E ele fala da regência na minoridade ou impedimento do imperador. Porque primeiro dizia-se o seguinte, o imperador, no artigo 121, o imperador é menor de idade até os 18 anos completos. Quantos anos Dom Pedro II, ou Pedro de Alcântara, que não era Dom Pedro II ainda, o filho de Dom Pedro I, quantos anos ele tinha? 5. Faltava muito tempo para ele completar 18. E aí, no artigo 121 fala, o imperador é menor até a idade de 18 anos completos. No artigo 122, diz o seguinte, durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de 25 anos. Isso no caso da falta do imperador, né? E o filho tivesse menor. Meus amados, nesse caso não tinha um parente mais próximo, maior de 25 anos, para assumir o trono, sendo regente no lugar, enquanto Dom Pedro II não crescesse e completasse 18 anos. E aí, Dom Pedro também previu no artigo 123, se o imperador não tiver parente algum que reúna as qualidades devidas, né, o império será governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será presidente. Então, ele já previa a possibilidade de não ter parente, dele sair mais cedo, dele ter que ir embora mais cedo. Então, previa a possibilidade de colocar uma regência, caso o imperador, o sucessor do trono, não pudesse reunir condições de maioridade, tal e coisa de ser o imperador, né, o segundo imperador do Brasil. E aí ele estabeleceu uma regência de 3 na Constituição que ele escreveu em 1824, né, aquela que a gente já falou dela. Então, meus amados, essa regência foi estabelecida, certo? Mas antes dessa regência estabelecer, Dom Pedro, ele era muito inteligente, ele bota no artigo 124, enquanto essa regência não se eleger, governará o império uma regência provisional, presidida pela imperatriz viúva, né, caso se ele morresse, né, e na sua falta pelo mais antigo conselheiro do Estado. Então o que vai acontecer é o seguinte, não tinha ainda, nesse período que Dom Pedro viaja, os membros do conselho estavam viajando no interior, nas suas cidades, no interior do Brasil, e aí o que acontece? É eleita uma regência trina provisória, para governar provisoriamente, até que se fosse escolhido pelo conselho, quando o conselho voltasse para o Rio de Janeiro, escolhida a regência trina permanente. Então, em 1831, elege-se a primeira regência, né, a regência trina provisória. Dom Pedro vai embora,
Mas antes ele faz as pazes com José Bonifácio de Andrade e Silva, aquele José Bonifácio, aquele grande homem, né? Até, se não me engano, estão fazendo um filme sobre ele. Quando sair, assistam, né? E aí ele faz as pazes com José Bonifácio e fala assim: Bonifácio, eu quero que meus filhos, Pedro de Alcântara, Francisco e Januária, vão ficar aqui no Brasil, né? São menores, então eu quero que você seja o tutor deles, ou seja, o responsável. Você vai ser responsável pela educação, pelo cuidado deles, né? Por tudo, né? Botar para comer verdura, essas coisas, para ficar gordinho, fortinho, né? Para ficar bonito assim, igual Leonardo, igual meu amigo flamenguista Daniel, né? Igual o meu amigo Iago, né? Essa galera bonita. Então, falou o meu amigo José Bonifácio, o Dom Pedro fala para Bonifácio: você vai cuidar dos meus filhos, alimentar espiritualmente, vai educá-los. José Bonifácio era um grande homem, um homem de cultura e saber. Por isso Dom Pedro foi, na minha humilde opinião, o grande governante do Brasil, Dom Pedro II. Depois vocês vão conhecer um pouco mais dele. Era um grande homem, certo? Muito bem. Estabelecido isso aí, a primeira regência trina provisória foi escolhida, certo? Primeira regência trina provisória é escolhida, e nessa regência trina provisória esses 3 regentes vão ficar regendo, governando o Império Brasileiro, enquanto não se elegia a regência trina permanente. Né? Quando a regência trina provisória é escolhida, meus amados, o Brasil passava por algumas situações, né? Evidentemente, situações que eram herdadas de momentos anteriores, né? Então, logo de cara, a regência trina quer, primeiro, trazer para si o apoio popular. Então, o que a regência trina provisória faz? Perdoa os inimigos políticos de Dom Pedro. Muitos tinham sido presos ou exilados, eles perdoam, trazem de volta. Lembra na aula anterior que eu falei que Dom Pedro tinha afastado um ministério inteiro e colocado outro no lugar? Eles trazem de volta os ministros, né? Trazem de volta para o Brasil, perdoam, né? Então, eles trazem tudo isso para tentar trazer o apoio da população e o apoio político também, para que se criar um governo com facilidade para governar, certo? Pois é. Quando acontecem as eleições para a regência trina permanente, né? Aí sim se escolhe uma regência trina permanente, e nesse período, essa regência trina permanente vai também enfrentar diversos problemas, né? Evidentemente, problemas causados pela descentralização do poder, né? Ou melhor, pela centralização do poder. O poder estava centralizado. Então eles queriam descentralizar um pouco mais o poder, né? Ou seja, dividir o poder, dar para as províncias um pouco mais de autonomia, certo? Esse período vai durar de 1831 a 1837 e vai ficar conhecido como avanço liberal, ou seja, o império perde um pouco o seu poder, distribui um pouco, dá um pouco para o poder para os presidentes das províncias. As províncias passam a ter mais poder do que tinham antes, certo? Para criar suas próprias leis, cobrar seus próprios impostos, executar suas próprias obras e tal e coisa e tal. Nesse período é escolhido o padre Diogo Antônio Feijó como ministro da Justiça, né? Muito bem. O padre Diogo Antônio Feijó, como ministro da Justiça, ele vai enfrentar também diversas situações, certo? Em agosto de 31, ele vai criar a chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional era um grupo militar comandado pelo padre Feijó, pelo ministro da Justiça, e era constituída apenas por civis armados, não é? Na verdade, era um grupo miliciano, uma milícia, né? Uma milícia, ou seja, tem caráter militar, mas não é oficialmente militar, certo? E assim, a gente ouve muito falar em milícia hoje em dia, né? Mas o termo milícia não significa que é só bandido. Existem milícias que são, por exemplo, a milícia da Guarda Nacional era uma milícia legalizada e estava do lado da Justiça, estava sob julgo do Ministério da Justiça. Muito bem. Então, meus amados, o ministro Feijó, ele cria a Guarda Nacional. Só que havia exigências para ser membro da Guarda Nacional. Quais eram as exigências? Primeiro, ser homem e cidadão do Império, certo?
ter entre 18 e 60 anos. Olha que maravilha, um homem de 60 anos poderia estar na Guarda Nacional, lutando, imagine, protegendo. Qual era a função da Guarda Nacional? Proteger os membros do governo, caso houvesse ataques do Exército, da Marinha, ou da Marinha, né? Caso algum outro, houvesse uma tentativa de tomar o governo pelas Forças Armadas. Então, a Guarda Nacional estava para isso, certo? Então, ser homem e cidadão do Império, ter entre 18 e 60 anos, ter renda suficiente para ser considerado eleitor. Naquela época, meus amados, para ser eleitor, era necessário ter uma renda, né? Ou seja, era o chamado voto censitário. Não era todo mundo que tinha renda, mas era necessário você ter em propriedade, uma quantidade de valor em propriedade e uma renda anual, né? Então aí você estava apto a ser eleitor, certo? Muito bem. A Guarda Nacional é criada pelo grande Padre Feijó, né? E esse grupo vai ser usado para proteger o governo, certo? Esse grupo, meus amados, da Guarda Nacional, ele vai ser também expandido para o Brasil interior, para os interiores. Daí vai surgir uma figura importantíssima, para ser marcante para o final do século, desde o início, né, esse início do século XIX, né, e final do século XX, e meados do século XX, até metade do século XX existia, até pouco tempo atrás existia essa figura que foi criada, surgiu a partir do surgimento da criação da Guarda Nacional, que eram os coronéis, né? Então, meus amados, haviam pessoas civis, né, que não eram militares, que compravam a patente do coronel, ou então poderiam ganhar patente do coronel e comandar a Guarda Nacional na sua região. Por exemplo, aqui em Bom Jesus da Lapa tivemos alguns coronéis. Em Carinhanha tem um famoso coronel João Duque, mas esse já no final do século XIX, início do século XX, né? O famoso coronel João Duque. A gente está falando aqui do início do século XIX, né? 1931, a partir daí, né? A terceira década do século XIX. Mas a figura do coronel permaneceu até pouco tempo atrás, né? Uma figura com força política, com influência, e os coronéis vão surgir exatamente com o surgimento da Guarda Nacional, certo? Olha, os coronéis que existiam: o coronel João Duque, grande coronel lá de Carinhanha, o coronel Horácio, lá na região da Chapada Diamantina, Itaberaba, Ceabra, foi um grande coronel daquela região, assim como outros coronéis. Na região do Cacau existiram alguns coronéis. Quem quer conhecer um pouco mais dos coronéis, tem uma série de livros que vocês podem ler. Um deles eu acho maravilhoso, que vai contar um pouco da história dos coronéis daquela região do Cacaueira ali, né, Ilhéus, que é um livro chamado Terras do Sem Fim. É um livro escrito por Jorge Amado, grande escritor baiano, que eu tive o prazer de ver de perto, né? Conheci a neta dele, convivi com a neta dele durante um tempo, e tive o prazer de ver o Jorge Amado de perto, né? Evidentemente, antes da sua partida para a glória de Deus, né? Pois é. Então, meus amados, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o coronelismo, leia o livro Terras do Sem Fim, viu? Pois, voltando aqui, os coronéis, então, surgem, a figura do coronel, aquele civil, aquele fazendeiro, geralmente é os grandes fazendeiros que tinham dinheiro para comprar a patente de coronel, e esses grandes fazendeiros, eles organizavam, eles protegiam uma região contra ameaças externas, e muitas vezes eles ultrapassavam a sua função de só reprimir rebeliões, né? Ou contra inimigos internos e externos. Às vezes eles dominavam a região, foi o que acabou acontecendo, né? Eles passaram a dominar regiões inteiras. Por exemplo, na Carinhanha, quem dominava era o coronel João Duque. Na Chapada Diamantina, o coronel Horácio, mas alguns outros dominavam, né? Então, muitos coronéis surgiram a partir da criação da Guarda Nacional. Meus amados, em que pé estava a situação de Dom Pedro II nesse momento? Dom Pedro II, e não era Dom Pedro II ainda, porque não estava sendo imperador. Era simplesmente um garoto, 5, 6 anos, por aí, estava 5, 6 anos, estava crescendo sob a tutoria do grande José Bonifácio. Isso a gente vai tratar em aulas futuras, certo? Enquanto isso, eu peço aos meus amados para abrirem o módulo na página 166 e responder essa atividade, né? E eu vou encerrar a aula
cantando novamente o hino do maior time do mundo, que é o Uma Vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção pro coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado, nos fla-flus é um ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, ele vibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer. Eu sou. Tchau.